Eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo e Michele é favorita. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Max pediu e a gente trata de uma pesquisa Quest. Eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo. E Michele é a favorita. Um dado ainda inédito da pesquisa Genial Quest, divulgada quarta-feira da semana passada, reforça o momento de dificuldade que a candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta depois do caso Dark Horse. Ante a pergunta, abre aspas, para você, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria escolher outro candidato a presidente ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro? Fecha aspas. Os chamados eleitores independentes, ou seja, que não se declaram nem lulistas nem bolsonaristas, apoiam a mudança de nome, 46% contra 35%, que consideram que o 01 deve ser mantido na disputa. Entre os independentes, uma turma que pode decidir a eleição, Michele Bolsonaro é o nome mais citado pelos que querem que Bolsonaro indique um novo nome, com 19%. Seguida de Ronaldo Caiado, com 13%. A pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Esquadrão Antibombas, Max? Essa foi a bomba de hoje, Pitoli, que eu tive que desarmar aí, porque essa manchete é uma manchete canalha do Lauro Jardim. E óbvio, aqui, gente, eu não estou falando nada contra a Michele Bolsonaro, tá? A gente sabe como que a mídia é canalha. A mídia, ela planta as coisas. E a manchete que você leu, Pitoli, ela diz o seguinte: eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo e Michele é favorita. E aí você pensa, caramba, então deve ter aí uma porcentagem boa, né, de pessoas que querem a troca de Flávio por Bolsonaro, de Flávio por Michele Bolsonaro. Esse seria o mote dessa notícia, né? Isso seria um número muito relevante aí de pessoas, numa tentativa de mostrar um tipo de crise na candidatura do Flávio Bolsonaro. Só que, olha, sabe o que eu estranhei nessa matéria? Qual a porcentagem de pessoas, de eleitores total, que apoiam essa troca? Ele não fala, Pitoli. Aí eu comecei a investigar. Aí eu fui lá, no próprio G1, tá? Na própria pesquisa, na própria matéria do Lauro Jardim, eu vou mostrar para vocês aqui. Porque a grande pergunta, gente, né, ele fala o seguinte, ele fala dos eleitores independentes. Ele fala 46% dos eleitores independentes apoiam a troca do nome de Flávio. Tá bom, mas quantos são os eleitores independentes? Aí eu fui atrás, Vitória. Segundo a matéria do G1, os eleitores independentes seriam em torno de 34%. Aí olha a diferença agora. Olha como eles gostam de torturar os dados até que os dados falem o que eles querem, né? Olha a diferença. Então a gente está falando de 46%, de 34%. E aí ele diz o seguinte, que desses 46%, apenas 19% deles é que apoiariam uma troca, né, do nome de Michele Bolsonaro para Flávio. Então, na verdade, a gente está falando de 19%, de 46%, de 34%. Desculpa aí a quantidade de números, mas é só para vocês verem o tipo de manipulação que a velha mídia faz. Sabe quanto é que dá, Pitoli? Sabe quanto é que dá? 19 de 46 de 34? 2,97%. Toda essa matéria que causou um fuzuê hoje nas redes sociais, de várias pessoas, né, da Faria Lima, do mercado financeiro, políticos, né, aquela Janaína Pascal, todo mundo citando essa matéria para dizer que o Flávio deveria pensar em entregar a candidatura dele para Michele. Todos eles estavam falando de
uma vontade, né, pela pesquisa, segundo essa pesquisa, que a gente sabe muito bem como é, de apenas 3% de todo o eleitorado. Max e Zizi, é um ponto bastante sensível e a gente precisa tratar de um outro ponto aí. Porque eu ouvi nesse escutador de novela meu aqui, ó, nesse meu escutador de novela, eu ouvi poucas e boas com relação à pré-candidatura de Dona Michele não ter sido confirmada até agora. Não há nenhuma fala de Dona Michele Bolsonaro de que ela é pré-candidata a qualquer coisa. Nenhuma fala. Ela tem insistido no fato, no ponto, de que tem que cuidar do marido, e eu concordo plenamente. Tanto é que a Auriverde foi um dos poucos veículos até aqui que não fugiram da defesa da família Bolsonaro, do núcleo da família, tentando, num exercício hercúleo de empatia, se colocar no lugar de Dona Michele, no lugar do próprio presidente Jair. Faça um esforço e tente entender o que passa a Laurinha, de 15 anos agora, que não pode receber amigas em casa, que tem carro revistado para entrar e para sair de casa, para ir para a escola e voltar da escola. Imaginem que uma menina de 15 anos está passando em função de decisões esdrúxulas de um algoz. Então nós precisamos, com muito respeito, olhar para o movimento e entender o que acontece ali dentro daquela casa. Só que, Max, Zizi, politicamente, nós também precisamos ouvir essa situação, ou esse dado, de que Dona Michele não tem seu nome confirmado a pré-candidatura de nada. Nada. Isso foi, inclusive, ela que me pediu. Ela me pediu. Teve uma primeira conversa não muito boa com um assessor dela, um funcionário dela, que é o Coronel André, que não foi nada boa a conversa, porque ele tentou me dar uma enquadrada, uma intimidada, e vá às favas. É ele que vai procurar a turma dele. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso para ele, porque não vai me enquadrar, mesmo porque nós somos os poucos, se não os únicos, a defenderem a família desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Nenhum ataque partiu da Auriverde. Nenhum ataque partiu da Auriverde. Só que, num determinado momento, Max e Zizi, nós vimos veiculado uma chapa que dava conta de Tarcísio presidente e Dona Michele vice. Isso aí não fui eu que falei. Todo mundo falou dessa chapa, que era defendida por Gilberto Kassab. Porque Kassab queria o governo do estado de São Paulo, porque também ali era certo, líquida e certa a eleição de Tarcísio, apoiado pelo sistema, por PSD, por Kassab, por Temer, e essa chapa apresentava Tarcísio e Michele. E aí, Kassab, governador do estado de São Paulo, estava desenhado, Max. Só que veio um homem chamado Jair Messias Bolsonaro e deu um nó no sistema e apresentou em dezembro do ano passado o nome de Flávio. Não fui eu que fiz isso, não fui eu que trouxe o nome da chapa Tarcísio e Michele, não fui eu. Só que quem defende a família toma esporro. O cara me ligou, quis me dar um esporro. E eu falei, pera um pouquinho. Desculpa, o senhor está falando com quem? Não sou seu subordinado. Você não vai falar assim comigo. Não vai falar assim comigo. A conversa do cara está no arquivadas, eu nem abro mais. Por quê? É cheio de querer dar enquadrada. Vai enquadrar a turma dele, os subordinados. Agora, ele é funcionário da Dona Michele. E ele sabe, esse Coronel André, o que eu faço pela família todos os dias. O nome do presidente Bolsonaro é lembrado na Auriverde todos os dias. Então que fique muito claro, né, que tem esse ponto que eu tratei com a própria Dona Michele numa ligação, numa longa ligação, nada boa, nada fácil, em que ela repetiu inúmeras vezes a situação de que ela não é pré-candidata a nada. Eu não ouvi da boca dela e de fato não ouvi. Então fica aqui pro pessoal da Quest uma dica, conversa com ela antes. Porque com 2 e não sei quanto % dessa tentativa, dessa vontade de tirar o Flávio da jogada, que é o nome do presidente Bolsonaro, senão ele não teria escolhido, essa vontade insana de tirar o Flávio do jogo, pergunta para Dona Michele se ela é pré-candidata. Se ela falar para vocês da Quest o que falou para mim, ela vai dizer que ela não é pré-candidata a nada. Não ouvimos da boca dela absolutamente nada. E eu estou sendo aqui coerente e leal, dizendo que eu falei para ela na conversa,
Dona Michele não é pré-candidata a nada. Não ouvi da boca dela. O pessoal da Quest poderia fazer a mesma pergunta antes de lançar o nome para fazer todo o fuzuê que fez hoje e dar 2% da intenção de mudar, Max. Zizi, já passo para ti. Concorda, Max? Exatamente, Pitoli. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo aqui que não estou falando da Michele Bolsonaro, porque exatamente ela nunca se pronunciou sobre isso, mas a gente sabe, Pitoli, que há uma parte aí do sistema, uma parte dessas pessoas talvez ligadas à Kassab, ao Centrão, que não querem o Flávio, estão dispostos a tudo. E aí se criou essa matéria, né, que os eleitores independentes querem a mudança, né, do nome de Flávio para Michele, se utilizando o nome dela, tá? Não estou falando que é isso que é importante, que o Pitoli comentou. E aí, quando eu quebrei esses números, eu percebi que muita gente no chat não entendeu, e eu sei que porcentagem é um negócio difícil de entender, mas resumindo, a manchete seria apenas 2,9% dos eleitores querem trocar Flávio Bolsonaro por Michele Bolsonaro. É claro que uma manchete dessa, que representaria a realidade, né, ela seria irrelevante. Sim. Então eles fizeram toda uma maquiagem, esconderam esse número e fizeram todo um estardalhaço, né, em cima de um número que não chega a 3% dos eleitores, Pitoli. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.